Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou advogado, sou licenciado em História, mestre em Ciências Aeroespaciais, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco, e estou aqui para conversarmos um pouco sobre geopolítica, sobre a influência que o relevo, a hidrografia e os demais acidentes geográficos têm sobre a relação dos estados. Nós estamos aqui falando especificamente, vamos trabalhar hoje, sobre a questão de como esses estados se relacionam para poder conquistar poder e mantê-los. Em especial, vamos começar a trabalhar a questão do Rio da Prata. Bom, o Rio da Prata corre num extenso vale, e nós sabemos que o vale, ele é essencialmente um elo de ligação, não um elo de conflito, como acontece no meio da América do Sul, onde diversas frentes de colonização, algumas espanholas, portuguesa, acabaram por se encontrar e rivalizaram durante grande parcela do período colonial e durante o século XIX, se estendendo seus conflitos até o século XX. O vale seria um elemento de ligação, não um elemento de divisão, que é circunscritos às grandes montanhas. Estas sim, são elos divisores, elos na qual as pessoas mais divide do que une. A exemplo disso, nós temos as grandes cordilheiras montanhosas dos Himalaias, dos Alpes e assim por diante. Acontece que em alguns pontos, onde é possível transpor essas formidáveis ocorrências do relevo, nós temos pontos onde se formam locais de união e não tanto de divisão. Esses locais muitas vezes são ocupados pelos chamados estados tampões, no qual dois rivais acabam por se encontrar. E para evitar o choque, coloca-se um país no meio, uma nação naquele meio, como um entreposto, como se fosse um local neutro. A exemplo disso, nós temos o Afeganistão e o Nepal, que controlam diversas passagens, seja no Hindu Kush ou nos Himalaias, respectivamente. Bom, nós estamos vendo então que a geopolítica é o relacionamento dos estados com o meio ambiente. E esse meio ambiente são as diversas ocorrências do relevo que interferem no trânsito de pessoas, na dificuldade de locomoção e até mesmo servindo de anteparo e divisão para esses estados. Fernand Braudel, no seu memorável livro O Mediterrâneo, ele fala que o mar é uma formidável defesa. É algo tão difícil de se transpor que somente quando o Estado nacional se forma, ele é capaz de poder efetivamente começar as grandes conquistas. Para Braudel, o particular em si, ele não tem condições de vencer o mar. Isso porque a dificuldade geográfica é tão intensa que somente algo poderoso poderia vencê-lo. Então, o mar torna-se algo estratégico. Para o general Goberi do Gold Silva, estratégia é a arte de vencer o inimigo. Seria a imposição da vontade de um ente sobre o outro, mas não na aniquilação do rival. Porque se eu aniquilar o rival, eu não tenho como dar solução de continuidade para o empreendimento que eu pretendo. Por isso é que o estudo da geopolítica e da estratégia ultrapassou o meio militar e acabou atingindo todos os elementos da academia. E com isso, houve o surgimento de diversas teorias sobre o relacionamento e a imposição das vontades estatais. Neste vídeo, nós falaremos especificamente sobre o poder marítimo e no vídeo seguinte falaremos sobre o poder terrestre. Nós então estamos falando agora sobre as duas teorias de geopolítica que são clássicas nos estudos. A teoria do poder marítimo, de Alfred Marin, que viveu entre 1840 e 1914, e a teoria do poder terrestre, de Harold Mackinder, que viveu entre 1861 e 1947. Bom, na teoria do poder marítimo, estipula-se que quem domina os mares domina o mundo. Para o almirante Alfred Marin, estadunidense, da Marinha dos Estados Unidos, ele acredita que a proeminência do poder marítimo se deu na Inglaterra. Isto porque este país teria 5 elementos nos quais seria possível empreender
na arte naval e poder vencer os seus rivais. O primeiro deles seria a posição geográfica. Lembramos que a Inglaterra é uma ilha e, com isso, ela estava defendida por mares por todos os lados. Mas só que não é uma ilha completamente isolada. Ela teria condições de, através da sua poderosa marinha, que além de defendê-la, poderia também fazer ações ofensivas, estava parcialmente imunes aos problemas de invasões territoriais nas quais os seus congêneres continentais sofriam, a exemplo da França, da Prússia, da Rússia e dos demais estados europeus. Esse, então, seria o primeiro ponto na qual a Inglaterra teria uma proeminência sobre os demais. Depois disso, haveria, segundo o almirante, a questão da configuração física da Inglaterra. A Inglaterra tem um litoral altamente recortado, com muitos portos naturais, que protegiam a sua frota militar e a sua frota mercante contra intempéries e ataques de surpresa das demais marinhas europeias. E com isso, ela estaria protegida naturalmente. Não haveria necessidade de grandes esforços na construção de portos artificiais para protegê-lo. Bom, a extensão territorial da Inglaterra, apesar de ser uma ilha, é considerável. Ela possui território em quantidade para poder alimentar sua população e fornecer insumos importantes para a sua manufatura e depois para a sua indústria. A exemplo disso, nós temos o carvão, o ferro e alimentos em quantidade satisfatória. Bom, isso fez com que a Inglaterra não dependesse de outros países tão intensamente para o comércio, para a manutenção básica. E isso favoreceu a sua indústria. Outros dois fatores seriam o caráter nacional e as instituições governamentais. De longa data, a Inglaterra possui leis e institutos que fomentavam o poder marítimo. A exemplo disso, nós temos os atos de navegação de Oliver Cromwell, que desde o século XVII favoreciam a implantação de uma poderosa marinha mercante e uma marinha de guerra em condições de poder vencer qualquer rival no teatro de operações europeu. E com isso, o poder marítimo a Inglaterra, com isso, tornou-se a mais importante instituição naval do mundo até o início do século XX. Bom, o almirante também, na sua análise, diz que o sucessor da Inglaterra nessa empreita naval seriam os Estados Unidos, que apesar de não ser uma ilha, pela sua posição de afastamento provocado pelo Oceano Atlântico do teatro europeu, seria uma importante